Olá, eu sou o pastor Antônio José e nós estamos no mês da reforma. E para falar em reforma, nós vamos falar sobre o protagonista da reforma protestante no século XVI. E obviamente eu estou me referindo a Martinho Lutero. Lutero vai nascer no ano de 1483. Ele é filho de um minerador saxão. Lutero tem a intenção de se tornar advogado, na verdade isso é um sonho da sua família, pois eles nutrem a esperança de que Lutero se torne advogado para melhorar a situação financeira da família. Porém, no ano de 1505, Lutero é surpreendido por uma tempestade quando ele está indo em direção a uma pequena cidade em Erfurt, na Alemanha. Lutero é lançado ao chão e, em desespero, ele clama, ele roga a padroeira dos mineradores. E ele vai dizer: Santa Ana, salva-me, pois se me salvares, eu me tornarei um monge. Para desespero dos seus pais, no mesmo ano, obcecado pela culpa, Lutero entra para o mosteiro agostiniano e se torna um monge dedicado. Em 1510, Lutero é enviado a Roma pela ordem agostiniana e Lutero se encontra ali profundamente decepcionado com a corrupção e a decadência moral que ele encontra ali. A Cúria Romana estava enfrentando uma grave crise financeira por causa da demorada construção da Basílica de São Pedro. E eles então resolvem, para sanar as questões financeiras, vender indulgências. E o que eram as indulgências? As indulgências foram tidas como um substituto para a penitência. Ou seja, um indivíduo que estava cumprindo uma penitência de um longo jejum, ele poderia substituir o jejum pagando o valor das refeições. Ou se ele tivesse penitenciado a andar uma longa jornada, ele poderia substituir essa jornada pagando o valor da viagem. Então Lutero vê tudo isso e ele começa a questionar, e ele vai entrar profundamente batendo contra a questão das indulgências. O grande vendedor de indulgência, que era um frade dominicano, pregador e comissário para as indulgências na Alemanha, Johann Tetzel, ele pregava que até mesmo os mortos poderiam se beneficiar das indulgências. Se seus parentes pagassem, as suas almas saíam do purgatório e iam para o céu. Tetzel, ele tinha um jingle que ele cantava nas suas pregações, que dizia: quando uma moeda na caixa ressoa, uma alma ao céu voa. É exatamente isso que você está ouvindo. Então, Lutero vai retornar de sua viagem para a Alemanha profundamente decepcionado e angustiado com a corrupção e o caos moral e espiritual que ele vira ali na Cúria Romana. Então, em 1512, Lutero ele vai então passar a buscar a aceitação de Deus. E ele vai estar sempre se perguntando: o que eu devo fazer para ser aceito, para ser aprovado por Deus? Nenhuma de suas regras, nenhuma de suas buscas, nenhum de seus sacrifícios, como longo jejum ou noites dormindo ao relento no frio, foi capaz de saciar a sede de Deus em Lutero. Mas ele vai encontrar nas Escrituras, em especial na carta aos Romanos, quando ele lê sobre a justificação pelo sangue de Jesus Cristo, ele vai encontrar ali a resposta para as suas perguntas. Lutero vai entender pelas Escrituras que todo aquele que crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai receber a dádiva da justificação perante o Deus Todo-Poderoso. Então, por meio das Escrituras, Lutero vai desenvolver 4 pilares para a sua fé que vai nortear toda a reforma protestante. Lutero vai entender pelas Escrituras que somente a Bíblia é a referência de autoridade e verdade. Em segundo lugar, Lutero vai desenvolver a ideia de que somente a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, é capaz de nos salvar. Não há outro meio de ser salvo a não ser pela graça de Deus.
A terceira coisa que Lutero vai desenvolver é a ideia do sacrifício de Cristo como suficiência para perdoar os nossos pecados, e que através do seu sacrifício Cristo tornou-se a única ponte entre os homens e Deus. E a quarta coisa que Lutero vai desenvolver é a questão da fé, que somente a fé é o norte que os cristãos devam caminhar, ou seja, a vida cristã é norteada pela fé. Então, em 1517, Lutero vai desenvolver as suas 95 teses. A princípio, se acredita que Lutero as fixou na porta da Igreja de Todos os Santos, conhecido como a Catedral de Wittenberg. Porém, recentes estudos refutam essa ideia, alegando que a maioria das pessoas não sabiam ler nem na sua língua pátria, quanto mais no latim, língua em que foi escrita as 95 teses. Eles acreditam que Lutero as tenha enviado como forma de carta para as autoridades. Alguns acreditam que Lutero tanto as fixou quanto enviou como cartas. Quer Lutero tenha fixado ou tenha enviado como cartas, a verdade é que Lutero não sabia a dimensão e a revolução que seu ato causaria, na religião, na política, na sociedade, na Europa, na Alemanha, no Ocidente e no mundo, Então Lutero não tinha a dimensão que seu ato causaria, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade.